Casa de Carne Boi Nobre, onde você encontra carne e frios de primeira qualidade e com o menor preço da região e um excelente atendimento. A Casa de Carne Boi Nobre está situado aqui em Salobro, na Avenida Planalto, sob direção de Odaí e Tainã. SMC, Salobro Material de Construção, onde você encontra a mais rápida entrega de materiais em sua obra e sem contar na variedade que vai do alicerce ao acabamento. A SMC, Salobro Material de Construção, fica situado na Avenida Planalto, em Salobro. Andrade Irrigações, sempre ao lado do homem do campo. Lá você vai encontrar adubos, defensivos, conexões, entre outros. E para facilitar ainda mais seu dia a dia, você encontrará uma vasta linha de produtos da marca Makita, Steel e Branco. A Andrade Irrigações fica situado na Avenida Planalto, em Salobro. A Master Contabilidade é uma empresa especializada em contabilidade que visa simplificar a vida de seus clientes enquanto economiza tempo e dinheiro. Seu amplo campo de atuação abrange desde o auxílio na formação e gestão de empresas até consultorias especializadas em área contábil, fiscal e trabalhista. A equipe de profissionais altamente qualificados oferece também serviço de planejamento tributário, visando a adequação ideal das obrigações fiscais às necessidades de cada cliente. A Master Contabilidade se dedica a fornecer um serviço de qualidade excepcional, destacando-se como uma referência confiável no setor contábil. Fica localizado na Travessa 13 de Maio, aqui em Salobro. O podcast Semeando a Fé conta com apoios de Master Contabilidade, Casa de Carne Boi Nobre, Andrade Irrigações, SMC Salobro Material de Construção, Messias Prestações de Serviços em geral, Neguinha Confecções e Graziela Fotografias. Você que nos acompanha nesse momento, eu gostaria de fazer um pedido especial, se é que ainda você não o fez. Se inscreva no canal da paróquia, acompanhe o nosso projeto, o nosso podcast, as atualizações estarão lá disponíveis para que vocês possam curtir, comentar, compartilhar e levar a palavra de Deus, o amor de Maria, para todas as pessoas, tá certo? Conto com vocês nesse momento. Que a Virgem Maria seja sempre modelo de escuta atenta da palavra. É com grande alegria que vai ao ar mais um podcast Semeando a Fé, produzido pela Pastoral da Comunicação, aqui da Paróquia Nossa Senhora de Fátima, de Salobro. E hoje a convidada é mais que especial. Tem por nome Ivanete Rosa de Jesus, mãe de 2 filhas e um menino e um rapaz, casada com Luiz de Oliveira, vovó de 5 netos e minha tia amada e querida. Boa noite. Boa noite. Obrigada, minha tia, por aceitar a bater esse papo conosco. De nada, é um prazer estar aqui com vocês. Para falar um pouco, né, da nossa fé e também participar desse momento maravilhoso junto com vocês. Que bom. Neta, como eu lhes chamo, né? Oi, não chama de tia, né? Me diz uma coisa, conta para quem nos acompanha os seus primeiros passos na vida religiosa. Os meus primeiros passos foi desde a época de Padre Juca. Eu era casada não, junta, né, com Raimundo, com o finado Raimundo. Aí sempre eu ia na igreja, mas ele não gostava, era uma confusão para ir. Aí a Laíde me convidou, a finada Laíde me chamou, né, para fazer parte da igreja, para ser catequista junto com ela. Então eu comecei, né, a catequizar os alunos e aí comecei juntamente com ela. Aí um dia ela me pediu para fazer uma leitura na igreja. Aí eu tremi muito, bastante, tremi na base, a Bíblia quase que não segurava nas mãos, naquele tempo não tinha mão, né, como, né, hoje tem, e naquele tempo não tinha, a gente pegava a Bíblia, era na mão. E aí tremia que só faltava cair, mas consegui fazer. Aí depois ela me convidou também para cantar, aí a gente cantava
nas procissões, de todas as procissões. Até hoje eu ainda canto, mas naquele tempo cantava mais. Que naquele tempo era só eu e ela e Aldair. Aí eu vinha sempre para a igreja, mas eu vinha mais, era escondido do marido. Naquele tempo eu vivia com Raimundo, e aí para vir para a igreja era o maior sofrimento. Quando eu chegava na igreja, assistia à missa, que eu voltava para casa, aí as portas estavam trancadas. Aí o que era que eu fazia? Eu tinha que ir dormir na casa dos outros, dormi muitas e muitas vezes na casa de Dequinha. E aí, mas eu não desistia, né? Sempre eu ia com Dona Tiana me acolhia também na casa dela, quando ele trancava a porta que não deixava eu entrar. E aí eu ia dormir na casa de Dona Tiana, mas Dona Tiana e Dona Júlia, e ela sempre me chamando, bora minha filha para a igreja, bora, isso é coisa, a tentação, vamos para a igreja. E sempre eu ia, não deixei nem um minuto por causa dele, né? Falei, tá mais fácil eu viver contigo do que eu deixar a igreja. Aí bem assim eu fiz. Nós separamos por causa da igreja, porque ele não queria que eu ia para a igreja e eu falei, eu vou para a igreja, porque eu estou me sentindo bem e é o único lugar que eu sinto paz, que eu sinto tranquilidade. Então, desde aquela época dos meninos, né, dos meninos de Quinca Ferreira, Exupério, né, e o outro... Rodrigo, que eu fui catequista deles, eles até hoje eles me consideram demais, me chamam de tia, a maior coisa comigo, por quê? Porque eu fui catequista deles. Aí sempre eu na igreja... depois foi quando nós separamos, aí ele foi embora para Riachão, né, do Jacuípe, contar a família dele, e eu fiquei. E aí sempre eu indo para a igreja e rezando e pedindo a Deus, né, para me libertar, que eu vivia no pecado. Aí foi quando eu encontrei com o Luiz de Oliveira, né, que é meu esposo hoje. Aí no início ele falava assim, para que essa bestagem estar só na igreja, todo dia igreja, tem que mais é que cuidar da vida e né, de estar dentro de igreja, não. Aí eu fui, né, falando com ele que não, que eu gostava e que eu queria ficar, e aí depois foi ele mesmo, era quando eu não ia, aí ele já dizia assim, oxe, não vai para a igreja não? Tem missa, por que tu não vai para a igreja? Aí, graças a Deus, né, que ele não me importou de eu ir, eu continuei indo para a igreja. Aí era a vontade de comungar. A vontade de comungar era demais. Eu sou uma catequista, eu faço parte eu sou catequista, né? E também faço parte da pastoral familiar. Isso. Né? Da pastoral familiar eu rezo e peço a Deus para que ele também um dia venha fazer parte da pastoral, porque eu estou, né, sozinha, mas ele um dia eu tenho certeza que ele vai vir. Assim como Deus me concedeu a graça, né? Nossa Senhora de Fátima concedeu a graça de eu casar, né, com ele. Ela também vai me ajudar a trazer ele para a pastoral familiar e também para a igreja. Quando eu via as pessoas comungando, eu sentia aquela vontade de comungar. Eu tinha vezes que eu chorava, eu dizia, meu Deus, por que eu sou uma pessoa da igreja e não posso comungar? Aí na Lapa, uma vez na Lapa, o padre me falou o seguinte, o padre falou, olha, se a senhora sentir vontade e a senhora comungar, a senhora não está no pecado. Por quê? Porque a lei é lei da igreja, mas se a senhora sentir vontade, pode comungar. Mas como é lei da igreja, então eu não queria passar por cima das leis, né? Aí eu disse, não, eu vou através de oração, um dia a gente consegue tudo. Aí todos os dias eu prostrava meus joelhos no chão e pedia a Nossa Senhora, minha Nossa Senhora, me ajuda que Luiz queira casar comigo. E aí ele sempre fala, não, eu não vou casar. O padre Marcelo insistiu, o padre Marcelo pediu, né? Foi almoçar lá em casa e falou, dona Neta, por que a senhora não casa mais seu Luiz? E ele, não, nós ainda não estamos preparados para casar, não. Aí o padre Marcelo ainda falou, Maria, 22 anos de convivência e não está preparado. Ele disse, não, ainda não, nós não estamos preparados, não. Aí um dia eu estava sentada, né? Mas eu de um lado e ele de outro, aí eu assistindo um vídeo do Frei Gilson. Aí o Frei Gilson falando sobre o pecado. Aí eu achei muito interessante o vídeo, né? Ele falando que as pessoas tinham que casar, não podia viver no pecado, tinha que viver para Deus e não para o mundo. Aí eu peguei o vídeo que eu estava assistindo e mandei para ele, ali mesmo no sofá, né? Mandei para ele. Aí ele foi e assistiu o vídeo. Quando ele assistiu o vídeo, ele achou muito bonito. Aí ele foi e falou assim, Neta, vamos casar? Nós estamos vivendo no pecado, é bom a gente sair do pecado. Vamos casar. Partiu dele a decisão. Partiu dele a decisão. Aí eu falei, mas tu quer? Ele disse, quero.
pode ajeitar que nós vamos casar. Só que eu não quero muita gente na igreja. Eu só quero eu e você e o padre, se puder. Eu falei, não, mas tem que ter os testemunhos. Aí né, eu falei, então nós vamos ajeitar. Eu vou falar com Geisa mais o Elton para ser testemunho e Dalina mais Carlos, que me veio primeiro na cabeça, né? Aí ele, pois é, ótimos padrinhos, mas não vai ter nada não é para chamar ninguém. Eu falei, tá bom, a gente não vai chamar não. Aí, como de fato, no dia 30, né, de junho de 2023, que fazia 23 anos que a gente estava junto, aí Deus me concedeu essa graça de a gente casar, né? Como você sabe, que aí nós casamos com o padre Adeilton. Sim, aí depois que o padre Adeilton chegou também, eu confessei umas vezes. Aí falava sempre para ele, padre, eu vivo no pecado, eu sou louca para casar. Ele, oração, dona Neta, e joelho no chão. Aí eu comecei, né, direto, rezando e pedindo a Deus, meu Deus, toca no coração de Luiz para nós casar, para mim poder fazer esse... Sim, também a gente recebeu um afilhado, né? Minha comadre Leia pediu para a gente batizar o menino dela, que é Leia de Clébio, né? De Clébio de Eurique. Aí eu falei, comadre, mas o problema é porque eu não sou casada, não tenho como fazer. Aí ela disse, não, e eu quero é mais meu compadre, eu quero é mais Luiz. Eu falei, mas o pior é que ele disse que não casa. Aí ela disse, pois eu tenho que ser mais ele. Aí eu conversei com o padre disse, ó, dona Neta, infelizmente não pode, a senhora não pode fazer mais outro também não, nem mais ele, nem mais outro, porque a senhora não é casada, só se a senhora casar para fazer o sacramento do menino, né, o sacramento do batismo. Aí foi quando eu acabei de falar a história, né, que ele decidiu casar, a gente casou no dia 30 de junho, né, de 2023. Aí, como era para ser pouca gente, depois acabou sendo até muita gente, né? Daí ele não sei, ele mesmo é quem já se empolgou de mandar chamar algumas pessoas para o casamento e tudo, e para fazer foto, e foi, né, o casamento. E graças a Deus, hoje eu não vivo no pecado. Hoje eu sou casada, eu tomo a hóstia, sou catequista todas as quartas-feiras. Eu dou aula de catequese, né, na Divina Pastora, de 6h30 a 7h30 da noite, todas as quartas. E são pouquinhos os catequizandos, são só 5. Os meninos interesseiros, eles gostam mesmo de participar e sempre eles falam que quer participar. Sua vida, minha tia, sempre foi regada de muitos desafios, desde cedo. E assim, como a gente bem sabe, você sempre transmitiu muita força, muita coragem, mas sobretudo muita fé. Não foi fácil. Desde a época de Raimundo, como você bem falou no início, que as dificuldades já vinham, né? Você estava partilhando em off, gostaria que você partilhasse nesse momento. Desde aquela época, que era muito difícil. Eu tinha uma vizinha, e sempre aí ela era uma pessoa que brigava muito, mas o esposo, e tinha uma vida mesmo desenfreada, né? Falando assim. Aí eu comecei a levar ela para a igreja. Aí eu comecei chamando ela para ir para a igreja, porque nem a tia dela conseguia. E já eu comecei chamando ela para ir para a igreja, ela começou indo para a igreja comigo, ia sempre para a igreja comigo. Aí quando foi um dia, aí ela saiu para fora com um facão, né? Coisando no passeio. Aquele facão querendo me matar mesmo. Aí simplesmente eu só coloquei o joelho no chão e aí falei, eu disse, eu tenho fé em Nossa Senhora de Fátima, que o que você está falando comigo. Aí ela falou muitas coisas lá, gritando mesmo, que saiu, a rua toda ficou cheia de gente olhando. Aí eu falei, eu tenho fé em Nossa Senhora de Fátima, que o que você está falando comigo, um dia você vai ver que eu não sou essa pessoa e você vai me pedir perdão. Aí, como de fato, ela veio a me pedir perdão. Aí o que aconteceu? Ela foi para São Paulo, sofreu muito. Aí quando ela veio de São Paulo, foi na época que estava fazendo a lotação para ir para Lapa. Não vou porque... E ela é de mal comigo, e se ela fazer comigo o que ela fez lá na frente lá de casa, sendo que mãe, Zélia e Deza a coisa não vai ficar boa, porque Zélia mais Deza não é igual a minha natureza, não. A minha natureza é diferente da delas. Aí nós fomos. Aí quando ia descendo na ladeira da Serra da Mangabeira, aí ela estava com um chapéu, o chapéu de crochê. Porque se fosse um chapéu desses finos, a gente dizia porque tem como tirar, né? E eu estava com um chapéu de crochê na cabeça. Aí simplesmente o vento tirou o chapéu da cabeça dela e botou no meu. Eita. Como se fosse alguém que chegasse assim, pegasse da cabeça dela e colocasse no meu. Quando
o vento fez isso, e ela foi e falou, Dona Preta, me dá aí meu chapéu. Aí a mãe tirou o chapéu da minha cabeça e deu para ela. Aí a gente fomos para Lapa, né? Quando chegamos na Lapa, a Zélia ainda disse assim, Ivanete, tu não vai fazer comida para teus filhos, né? Eu falei, moça, eu vou primeiro para a gruta assistir a missa. Ela, Maria, que mulher que gosta de igreja. Chega e em vez de cuidar dos filhos, vai para a igreja. Eu falei, eu vou para a igreja assistir a missa. Na hora que eu chegar, eu faço. Parece que eu cheguei lá na igreja de Nossa Senhora da Soledade, parece que eu falei assim com o padre. Padre, é para falar isso, na sua homilia. Parece que foi eu que mandei ele falar. Aí a homilia dele foi toda voltada para nós. Ele falando que tinha vizinhos, que as pessoas ajudavam, depois os vizinhos brigavam e que não podia, e que falando assim tudo sobre o que aconteceu comigo e ela, né? E ela, a missa, o tempo todo chorando e assistindo a missa e chorando. Aí, quando foi na hora do abraço da paz, aí eu pensei comigo, não vou mentir, eu pensei, se eu for para esse lado de lá, eu vou ter que abraçar ela, porque né, eu não posso saltar ela. Então eu vou abraçar esse pessoal aqui, mesmo que eu não conheço, mas que não precisa eu abraçar ela. Aí quando eu estava... Não que você não queria abraçá-la. Não. Só para não correr o risco dela rejeitar seu abraço. Dela rejeitar o abraço e também dela achar ruim, né? Porque podia falar que eu estava, né? Caçando briga com ela, não sei. Aí eu comecei a abraçar o pessoal que estava do outro lado. Quando eu estava abraçando, ela chegou e pegou no meu ombro e me virou e disse, Neta, me perdoa, pelo amor de Deus, tudo que eu fiz com tu. Aí simplesmente, nessa hora, eu não sei se eu falei tá perdoado ou se não tá. Eu sei que eu fiquei extasiada, né? Porque eu não esperava nunca que ela fosse me pedir perdão. Porque é uma pessoa que amolou o facão, porque ela estava com o facão, que se eu tivesse saído na rua, ela tinha me matado. Só que eu não saí. Eu fiquei lá em casa só escutando o que ela estava gritando lá na rua e o povo lá tudo olhando. Mas e nessa hora que eu joelhei e pedi para ela me pedir perdão, então eu recebi essa graça de Deus mostrar para ela que o mundo não era dela e ela veio me pedir perdão. E com certeza eu perdoei, porque na hora que nós voltamos para casa, quando chegou lá, ela falou com Zélia, com mãe, né, com Deza, eu pedi perdão, Neta, porque o que ela fez de bom comigo, ela me dava tudo para me ajudar, fazia tudo comigo, e depois eu fazia uma coisa daquela com ela, mas graças a Deus eu pedi perdão. E eu já tive muitas e muitas graças, já recebi muitas e muitas graças. Já passei assim debaixo das pernas do meu ex-marido, né, que era o Raimundo, o pai dos meus filhos, que eu chegava da igreja, ele queria me matar com faca, e eu passava e ia dormir na casa das pessoas, né? Então, eu já recebi várias e várias graças. E a última graça que eu recebi para mim, que foi de todas as graças é boa, né? Mas o milagre que eu recebi, que até hoje eu fico assim, graças a Deus, meu Deus, eu agradeço. Agradeço muito, primeiramente a Deus e segundo a ele, né? A Luiz, porque ele aceitou, né? Casar comigo, fazer a minha felicidade, que a minha felicidade era estar na igreja e tomando a hóstia. Porque eu me sentia rejeitada, me sentia excluída num canto, né? Todo mundo levantava, tomava hóstia e ali, eu só olhando. Aí ele, né, quando ele quis casar, que eu recebi a graça. Sempre eu pedi a Nossa Senhora que Nossa Senhora me mostrasse um jeito para que eu fosse casada, para que eu pudesse tomar a hóstia e participar da igreja definitivamente, né? Então, foi essa graça que eu recebi, graças a Deus. E agradeço muito a Deus e a ele. E bom, e eu sou testemunha viva de que a graça foi alcançada. Foi alcançada. É esperar o tempo de Deus e não o nosso. Não, tem que esperar o tempo de Deus, porque a gente não pode esperar o tempo da gente. Eu recebi também muitos conselhos ruins, né? Graças a Deus eu estou hoje, né, realizada. Realizada. Para a honra e glória do Senhor. Para a honra e glória de Deus. E comecei, né, como eu falei, através de Alaide, agradeço muito a Alaide, porque também, se não fosse ela, talvez hoje eu não era uma pessoa de igreja, né? Já tenho como dar conselho às pessoas, né, que se afastam da igreja. Às vezes eu chego e falo, eu quero que você volte para a igreja, que você fica na igreja, que é o único lugar que a gente se sente bem, é na igreja. Sua vida sempre foi regada, a nossa, né? De desafios, de altos e baixos. Teve algum momento na sua vida que eu não me recordo, mas talvez você se recorde ou não exista esse momento. De dizer assim, minha fé fraquejou? Existe? Existe. Quando eu perdi o meu filho, né, como todo mundo sabe,
que eu perdi um filho com 30 anos, né, acidente de carreta. Depois, no fim, quando veio o laudo médico, não foi nem tanto pelo acidente, é porque ele teve, né, infarto. Então, ele infartou e bateu a carreta. Nesse momento, naquele momento que Deus levou ele, aí tinha hora que eu falava assim, oxe, se Deus levou meu filho, então o que eu estou fazendo na igreja? Pra que Deus não? Por que Deus fez isso comigo? Aí, ao mesmo tempo, eu joelhava e pedia, meu Deus, não deixa eu fraquejar, não deixa eu perder a minha fé. Não deixa eu perder a fé de Deus de jeito, em momento nenhum. Porque Deus levou, porque era o dia dele, era a hora dele, o momento certo dele. Então, a fé que eu tinha, né, às vezes fraquejava nesse momento. Quando eu perdi Rômulo, para mim, né, por quê? Aí eu sempre tinha aquela interrogação. Por que Deus? Por que Deus fez isso? Mas não sabendo eu que Deus não faz nada de errado. Deus faz sempre tudo certo, né? No caminho certo, na hora dele. Aí, ao mesmo tempo que eu fraquejava, eu joelhava e pedia perdão a Deus, falava, meu Deus, me perdoa, mas o Senhor vai me dar força, que eu vou superar todos esses momentos que eu estou vivendo. E para isso, Deus, né? Deus levou ele, mas deixou duas joias raras, né? Que é a Ana Luísa e a Eduarda, e Kelly Eduarda, né? Hoje, Kelly Eduarda está com o quê? Com 14 anos, uma mocinha. Ana Luísa com 9. Também, mesmo que não tenho muito contato com a Ana Luísa, porque ela está morando longe com a mãe. Mas, graças a Deus, né, de vez em quando, a gente se fala pelo telefone. Eu espero um dia também que ela tiver moça, que ela vai vir sempre me procurar, que ela vai vir sempre procurar a gente. Então, teve muitos desafios, né? Às vezes a gente tenta fraquejar, mas segura na mão de Deus e pensa, não, eu vou suportar, eu vou vencer. E quem nunca perdeu um filho, reza para não perder, porque é tirar um pedaço da gente. É a mesma coisa que arrancar assim, a metade do corpo da gente. Foi difícil demais, mas, quer dizer, eu não venci ainda totalmente, porque, né, tem 8 anos que ele faleceu, vai completar 9, mas em vista do que eu fiquei, graças a Deus hoje, né, eu já sei, eu já entendo o porquê que Deus levou. E no dia, e logo assim, eu queria questionar com Deus, por que Deus? Eu queria fazer a pergunta que não tinha resposta. Então a resposta era o quê? Era só ter fé e pedir a Deus e segurar na mão de Deus. Porque se a gente não tiver fé, a gente não vence. Queria pedir desculpa nesse momento, a emoção, mas é porque quando se trata de família, é mais de sangue, é mais delicado. E como a senhora bem disse, todo dia Desafio. é um desafio, né? Mas o amor que a gente tem por Rômulo é gigantesco. E quando eu olho para a senhora, eu tenho como referência de força, de coragem, de perseverança. A senhora, mesmo não acreditando, mas a senhora é a base da nossa família. É. E eu sei que tudo isso é possível porque Deus permite que as coisas acontecem. E Nossa Senhora sempre esteve ao seu lado, disso eu não tenho dúvida. É, com certeza, e foi desafio. Porque depois, né, você antes de Rômulo, como você sabe, né, eu perdi minha irmã, que é a sua mãe, né, uma morte também trágica, rápida também. Depois veio o sofrimento com minha irmã, né, com Delza, a mulher de Uba, né, que sofreu também muitos anos em cima de uma cama com um câncer, né, e aquele desespero, mãe em uma cama, ela em outra. E aí, como você falou, eu sendo a base de tudo, eu tinha que estar dando providência de tudo. Eu tinha que ser mãe, eu tinha que ser pai, eu tinha que ser tia, eu tinha que ser tudo na vida para vocês. Que eu sempre eu brinco com as meninas o seguinte, com você também, né, que fala, neta, que se cuida, você não pode morrer. É. Aí eu falo, oxe, mas quem vai mandar em mim de não morrer nem eu não, é Deus quem manda, né? Mas sempre na brincadeira. Mas eu sei que foi muitos e muitos desafios. Graças a Deus, né, que o primeiro marido, que eu era o pai das meninas, como você sabe, foi muito ruim. Não é porque ele faleceu que eu vou dizer que ele foi bom, que ele não foi bom. Ele era um homem muito ruim demais mesmo. Mas graças a Deus eu encontrei Luiz, que é uma pessoa que me ajudou, me deu força, me deu coragem,
Quando meu filho faleceu, ele estava em São Paulo, foi quem resolveu tudo lá, ele e Elisângela, né, minha sobrinha. Então, né, ele me deu força. Com mãe, por o gosto dele, eu não falava nem alto com mãe, porque às vezes eu chegava da escola, né, 10 anos numa cama, cansada, com a cabeça cheia de coisa, de tanta criança, cuidando de 35 crianças dando aula. Aí chegava com a cabeça ruim, às vezes eu falava alto com mãe, aí ele dizia assim, se tu falar alto com tua mãe, tu vai ver, porque mãe é mãe. Aí eu dizia, Luiz, eu vou dormir lá, mas mãe, tu vai ficar aqui só. Ele pode dormir, mas sua mãe. Sua mãe é sua mãe. Sua mãe só tem uma, e eu passa, não tem nada. Se for para dormir 2, 3, 4 anos, pode dormir. Ele nunca foi um homem de dizer assim, você não vai para casa de sua mãe, é só você que fica lá na casa de sua mãe. Não, ele sempre me dava, me encorajava para mim estar sempre cuidando dela. Então, no momento, né, Deus me deu esse marido, que graças a Deus hoje nós somos casados. Tenho a honra de falar de casada, né? Casada tem o certidão de casamento. Né? Agradeço também ao padre Bira, né, que é Adeilton, como é o nome certo, mas a gente carinhosamente sempre chama ele como Bira. Agradeço ele, porque todas as vezes que eu ia confessar ele, Dona Neta, oração e joelho no chão, e a senhora vai conseguir. A senhora vai conseguir. Eu disse, será, padre? Vai, a senhora vai conseguir. Aí até o dia, né, que eu cheguei e falei com ele, que glória, tá vendo? Eu não lhe falei que a senhora ia conseguir, então eu agradeço ao padre, né, ao padre Adeilton, por ter me encorajado também, sempre me dando força e sempre, nunca ele falava assim, Dona Neta, se ele não quer casar é difícil mesmo, mas ele sempre falava, não, a senhora vai conseguir, vai conseguir. Então, né, hoje, graças a Deus, nós somos casados, vamos batizar o nosso afilhado agora em outubro, que é o menino de Euriclébio, né, e de comadre Leia. Ela se chama Jusileia, mas a gente conhece ela como Leia. Então, são os meus compadres, assim, de coração, umas pessoas muito boas, sempre tá do nosso lado e sempre tá com a gente. Então, ela não esmoreceu, porque se ela fosse outra mãe também, ela podia dizer assim, eu vou dar o meu filho para outra pessoa batizar. Sim. Não vou esperar ver se a comadre casa não. E ela disse, não dou para ninguém, é você que vai batizar, é você que vai batizar. E o compadre vai casar. Compadre vai casar. Eu falava, moça, será que casa? Ela, casa, que está perdendo a fé, vai casar. E aí, hoje nós somos casados, graças a Deus. Que maravilha. O que é que a senhora poderia dizer para aquelas pessoas que estão nessa mesma situação de querer uma graça, uma determinada graça, ou que seja no casamento, ou que seja com familiar, amigo, o que a senhora poderia dizer para essa pessoa? O que eu tenho a falar para essas pessoas é que, é como o padre Adeilton fala, né? Oração e joelho no chão. E não desistir. Não perder a fé. Sempre caminhar e estar, né, pensando, direcionando o seu pensamento só a Deus. E não desistir da igreja. Não vai para a igreja pensando, eu vou por causa de tal padre. Eu gosto de tal padre. Eu gosto de tal pastoral, eu gosto de tal coisa. Não, vá para a igreja por causa de Nossa Senhora e Jesus Cristo. Porque eu nunca fui uma pessoa de ir para a igreja por causa de padre ou por causa de quem quer que seja. Eu ia e vou até hoje por causa de Nossa Senhora e de Jesus Cristo. Porque sem Nossa Senhora e sem Jesus Cristo na vida da gente, a gente não é nada. Então, essas pessoas, o que eu deixo, o conselho que eu dou é que nunca perca a fé, que vá adiante e sempre reze e pede a Deus que tudo na vida alcança. Ou que seja graça por doença, pelo casamento, ou qualquer graça que você está precisando, você alcança. Amém. E eu creio. Pode crer que alcança mesmo, porque eu já alcancei várias. Se for para mim contar os testemunhos que eu já tive, aqui eu passava a noite, aqui com vocês falando. Se fosse para mim falar de Nossa Senhora e de Jesus para vocês, eu passaria a noite falando. Só que aí eu estou falando os mais recentes, né, o que eu passei. E peço todos vocês, amigos e amigas, né, todas as pessoas que estão me ouvindo, que continua a fé, que nunca perca a fé em Jesus Cristo e em Maria, que vocês vão vencer, igual eu venci.
Gostaria de contar com vocês também em mais um pequeno gesto para que possamos levar adiante esse projeto do podcast da Paróquia Nossa Senhora de Fátima, intitulada como Semeando a Fé, o podcast. Vai aparecer para vocês aí a palavra valeu. Se você puder clicar, vai estar nos ajudando a levar mais a palavra de Deus adiante para todos os nossos paroquianos e também toda a Diocese de Irecê. Conto com vocês clicando aí no botãozinho na palavra valeu. Valeu? Minha tia, Oi. Poderia nos dizer uma passagem bíblica a qual você se apega sempre quando tem esses momentos, tanto de tristeza, mas também de alegria e, sobretudo, de fé? Você pode compartilhar para a gente uma passagem? Posso. O Salmo 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. E tem também o Salmo 7. Quem tiver a oportunidade e quiser, pega a Bíblia e abre. O Salmo 7, que é um salmo muito bom. É um salmo também que eu me apeguei, porque, como eu falei no início, se for para mim falar tanto testemunho que eu tenho aqui, eu tenho tanto testemunho. Tem testemunho que acho que nem ninguém sabe. Imagina. Ninguém nem imagina o quanto eu passei, né, a dificuldade que eu passei. Quando eu fui professora, que eu fui... A Pastoral da Comunicação abre espaço para a senhora neste momento, para que possa fazer suas considerações finais. Minhas considerações finais, eu quero agradecer primeiramente a Deus, né, porque é Deus quem pode tudo. Em segundo lugar, a Pascom, né, vocês, na pessoa de vocês, de Geisa, de Messias, de outros membros, mas eu agradeço de coração a Pascom. Sempre assisto as lives, todas as lives que as pessoas estão dando testemunho, eu estou assistindo, é muito bom, muito proveitoso, está alcançando muitas graças, né, através desse programa, e que esse programa vá à frente, vá sempre, né, que nunca acabe. E também eu quero agradecer meu esposo, as minhas 2 filhas, né, as minhas netas e as minhas sobrinhas, todas as minhas sobrinhas, e, enfim, todos os meus amigos e todas as pessoas, meus compadres, né? Então, eu quero agradecer a todos, né? O padre, enfim, toda a paróquia, todos os paroquianos também. Graças a Deus, eu sou muito bem recebida, sou cantora, né? Atualmente, canto mais nas procissões, mas sempre quando precisam de mim, como Célia, né? Tem hora que ela me chama, bora, neta, eu preciso de você para me ajudar na procissão. Eu estou lá disposta a cantar com ela. Quando precisa também, na igreja também, se precisar de mim, estou disposta, né? Então, eu quero agradecer e quero deixar um abraço a cada um de vocês, um abraço carinhoso, que o amor de Jesus, que a bênção de Jesus, o amor de Maria estejam com todos vocês, que nunca falte a fé nesse momento. Boa noite. Amém. Em nome da Paróquia Nossa Senhora de Fátima, queremos agradecer a sua colaboração, mas principalmente a sua doação. Não é fácil renunciar a casa, às vezes renunciar o marido, filhos, mas a senhora sempre foi muito forte, sempre esteve muito à frente. Sempre colocou Deus em primeiro plano. Com certeza. E o meu desejo é que a senhora continue sempre assim, cada vez mais tendo Maria como sua intercessora, Jesus Cristo como o seu caminho, a sua verdade, a sua vida. Deus abençoe. Eu amo muito, muito, muito a senhora. Amém. Também te amo demais. E nós contamos sempre com suas orações. Amém. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Que Maria Santíssima nos interceda e nos dê a graça e a sabedoria divina. Amém. Amém.